Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou o Marcos Diogo Mabiala, técnico de contas, e no vídeo de hoje falarei sobre as gratificações anuais. Vamos ler especificamente o artigo número 158 da Lei Geral de Trabalho, a Lei 7/15, de 15 de junho. Quando nós estamos a falar das gratificações anuais, estamos a falar das gratificações de férias, também conhecida como um subsídio de férias e o subsídio de Natal. Quem tem direito de receber essas gratificações anuais? Vamos ler o que diz a Lei Geral de Trabalho, no seu artigo 158, o primeiro parágrafo. Diz o seguinte: todos os trabalhadores têm direito, ou seja, não há exceção. Todos os trabalhadores têm direito de receber as gratificações anuais. Por cada ano de serviço efetivo, as seguintes gratificações obrigatórias no mínimo. Tá? Ou seja, todos os trabalhadores têm direito de receber as gratificações anuais por cada ano de serviço. E, no mínimo, essas gratificações devem ser de 50% do salário base. Vamos ver o que diz a linha A e a linha B. No mínimo, 50% do salário base correspondente ao salário do período de férias a título de gratificação de férias. A linha B, 50% do salário base a título de subsídio de Natal, pago em simultâneo com o salário do mês de dezembro ou de acordo com o estabelecido no contrato individual de trabalho ou em convenção coletiva de trabalho. Tá? Aqui é claro em dizer que todo trabalhador tem direito de receber as gratificações anuais e essas gratificações anuais, elas não podem ser inferior a 50% do salário base, tá? Não pode ser inferior a 50% do salário base. O subsídio de férias, ele deve ser pago em simultâneo, juntamente com o salário de dezembro. Ou caso no contrato tenha uma cláusula que diz o contrário, né, que vai ser pago antes ou depois do salário de dezembro, então segue-se o que diz o contrato de trabalho. Agora, será que somente os trabalhadores devem receber 50%? Se eu quiser dar uma taxa superior a este valor, será que a lei permite? Eu posso dar um valor superior a 50% ou não? Vamos ver o que diz o artigo número 2. O segundo parágrafo. O segundo parágrafo diz assim: as percentagens estabelecidas no número 1 podem ser alteradas para valor superior por convenção de trabalho ou contrato individual de trabalho, tá? O que isso significa? Significa que as percentagens que foram dadas no artigo anterior, que é de 50% do salário base, elas podem ser alteradas para um valor superior. Ou seja, se a empresa pretende atribuir ao seu funcionário 70% do salário base, ou 100% do salário base, ou 200% do salário base, como gratificações anuais, a empresa pode fazer isso. A Lei Geral de Trabalho permite que o empregador pague um valor superior a 50% do salário base, mas ela não permite que a empresa pague um valor inferior a 50% do salário base. Outra questão. O artigo número 1, tá? O artigo número 1, ele diz que todos os trabalhadores têm direito por cada ano efetivo. Tá? Será que somente os trabalhadores
que completaram um ano efetivo de trabalho é que têm direito de receber as gratificações anuais? Vamos ver o que diz o terceiro parágrafo do artigo 158. Diz assim: o trabalhador que no momento do pagamento destas gratificações não tenha prestado um ano de serviço efetivo, em virtude da data de admissão ao trabalho, de suspensão ou de cessão de relação jurídico-laboral, tem direito a receber as referidas gratificações calculadas em valor proporcional aos meses completos trabalhados. Tá? O que é que significa? Significa que se o trabalhador não prestou um ano completo de serviço, ou seja, trabalhou apenas 3, 4, 5, 6 meses na empresa, não completou os 12 meses, né, que corresponde a um ano de serviço na empresa, então ele deve receber o correspondente aos meses que ele trabalhou. Tá? Vamos resolver 2 exercícios para vermos como é que isso funciona na prática. Temos aqui o primeiro exercício. O Ariel Gilberto é técnico de contas da empresa Angola Marcos ou Angomarcos Consultoria e Formações Limitada, a um período superior ou igual a um ano, oferindo a seguinte remuneração: salário base, 300 mil, subsídio de alimentação, 70 mil, subsídio de transporte, 50 mil, e o valor bruto, que é o salário, e líquido, que é a soma de todas as remunerações, de um total de 420 mil kwanzas. A pergunta é: o subsídio de férias vai incidir sobre o salário líquido, que é o salário bruto, ou sobre o salário base? De acordo com a Lei Geral do Trabalho, o subsídio de férias ele deve incidir sobre o salário base, tá? Não deve incidir sobre o bruto, mas sim sobre o base. Então, vamos colocar aqui o valor correspondente ao salário base, que é a base de incidência dessas gratificações, 300 mil kwanzas. Para o subsídio de férias e para o subsídio de alimentação. Aqui, a empresa decidiu pagar ao funcionário Ariel Gilberto 50% do salário base. 50% é o valor mínimo na Lei Geral de Trabalho. Não podemos pagar abaixo desse valor. Podemos pagar acima e não abaixo. Ou pagamos 50% ou pagamos acima dos 50%. O valor anual da gratificação de férias será o salário base vezes os 50%. Esse é o valor anual, tá? Que ele tem direito por cada ano de serviço efetivo. Tá? O mesmo valor para o subsídio de Natal, tá? Subsídio de Natal. Agora, para sabermos qual é o valor mensal, né, a reconhecer por mês, qual é a gratificação mensal de férias e qual é o subsídio de Natal de férias mensal. Teremos que fazer a gratificação de férias anual a dividir por 12, que é o número de meses do ano, e teremos que fazer o mesmo ao subsídio de Natal, que é o valor anual a dividir por 12. Esse é o valor mensal. Mensal. Todos os meses, para cada mês de serviço, o funcionário tem direito a este valor mensal correspondente às gratificações de férias e ao subsídio de Natal. Aqui vamos colocar os números de meses que ele trabalhou. Suponhamos que ele trabalhou durante um ano.
tá? Se ele trabalhou durante um ano, ele vai receber o valor correspondente, os 50% exato, tá? 12 meses, número de meses que ele trabalhou, e multiplicando por 12, ele vai receber o valor total, tá? Vai receber os 100%, né, das gratificações. Agora, se ele trabalhasse apenas durante 7 meses, ele não receberia esse valor. Aqui teria 7, ele receberia apenas esse valor, tá? Receberia apenas esse valor, que é o correspondente aos meses que ele trabalhou, tá? Vamos resolver um segundo exercício. A Luciana Lutic é técnica de contas da empresa Ango Marcos Consultoria e Formação, há um período de 6 meses, oferindo a seguinte remuneração. Vamos colocar aqui 12 meses. Trabalhou durante um ano efetivo. Aqui, a Luciana Ângela, ela trabalhou apenas durante 6 meses, tá? Oferindo a seguinte remuneração. Salário base, 300 mil, alimentação, 70, transporte, 50. O salário bruto, que é de 420 mil kwanzas. Como gratificações de férias, a base de incidência vai ser o salário base. E o mesmo nas gratificações ou no subsídio de Natal. Nessa funcionária, a empresa decidiu atribuir 70% do salário base como subsídio de férias e subsídio de Natal, tá? Vamos multiplicar a base de incidência vezes a taxa. A base de incidência é o salário base, tá? E temos aqui o total anual, ou seja, se ela trabalhasse durante um ano completo na empresa, um ano efetivo, então ela teria direito de receber este valor como sendo gratificação de férias e gratificação e subsídio de Natal. O valor mensal, teremos que fazer o valor anual a dividir por 12, que é o número de meses. Ou seja, por mês, ela tem direito de receber este valor como sendo subsídio de férias e subsídio de Natal. Aqui vamos colocar o número de meses que ela trabalhou. Ela trabalhou durante 6 meses. Então, colocamos aqui 6 meses, que foi o tempo que ela prestou serviço na nossa empresa, e multiplicamos o valor mensal vezes o número de meses que ela trabalhou. Trabalhou durante 6 meses, então ela tem direito de receber apenas este valor como sendo subsídio de férias e subsídio de Natal. Outra coisa que temos que ter em conta é a base de incidência da Segurança Social e também do IRT. Vamos primeiramente ver o que a lei, o decreto presidencial 227/18 diz a respeito dos subsídios de férias, se ele constitui uma base de incidência ou não. Vamos ver o artigo número 13, que diz base de incidência contributiva. O terceiro parágrafo diz assim: não integram a base de incidência contributiva as seguintes prestações pecuniárias. A linha B diz o seguinte: o valor correspondente ao subsídio de férias. Ou seja, o valor correspondente ao subsídio de férias, ele não deve ser usado como base de incidência contributiva para a segurança social. Esse valor não, a segurança social não incide sobre o subsídio de férias, tá? Não incide sobre o subsídio de férias. Agora, quanto ao IRT, a lei antiga, que é a lei que aprova o IRT, que é a lei 18/14, esta lei, no seu artigo número 2, onde fala dos subsídios não sujeitos à segurança social, o
Primeiro parágrafo diz o seguinte: não constituem matéria coletável as seguintes alíneas. Vamos ver o que diz a linha número M. A linha número M. Diz assim, a lei antiga. As gratificações de férias e o subsídio de Natal até o limite de 100% do salário base do trabalhador. Ou seja, a lei antiga, a lei que aprova o IRT, ela diz que as gratificações anuais, que é o subsídio de férias e o subsídio de Natal, elas só estão sujeitos ao IRT se o valor ultrapassasse os 50% aos 100% do salário base. Ou seja, aqui nós atribuímos o subsídio de férias a uma taxa de 70%. De acordo com a lei antiga, né, com a lei antiga, este valor não está sujeito ao IRT. Só estaria sujeito se ultrapassasse 100%, tá? Se fosse 101%, aí estaria sujeito ao IRT. Mas a lei nova, ela revogou este artigo, tá? Revogou este artigo. Vamos ver o artigo número 2, a linha número N, tá? Que ela foi revogada, tá? Foi revogada. O que isso significa? Significa que atualmente não importa qual é a percentagem que a empresa atribui ao funcionário como gratificações anuais, a mesma será sujeita ao IRT. Ainda que seja 50%, 70%, 100%, 200%, não importa a percentagem. Atualmente, o valor correspondente às gratificações anuais, que é o subsídio de férias e o subsídio de Natal, elas constituem base de incidência para o cálculo do IRT. Apenas o subsídio de férias é que está isento à segurança social, é que o seu valor não constitui base de incidência para a segurança social, mas para o IRT, as gratificações anuais, quer seja as gratificações de férias ou o subsídio de Natal, elas devem ser usadas como base de incidência para o cálculo do IRT. Por favor, se ainda não és inscrito no meu canal do YouTube, inscreva-se, deixe o seu like no vídeo e ainda tem mais vídeos falando sobre a Lei Geral de Trabalho.